Existe uma ideia nas histórias de H.P. Lovecraft que vai além do terror. Uma ideia que não tenta apenas assustar. Ela tenta desmontar tudo o que acreditamos sobre o universo. E se a humanidade não for especial? E se o universo não tiver propósito? E se existirem forças tão antigas que nossa existência inteira não passe de um detalhe irrelevante? O que Lovecraft criou não foi apenas horror, foi uma filosofia, e talvez uma das mais perturbadoras já imaginadas. Se você gosta de explorar ideias que misturam terror, filosofia e o desconhecido, já se inscreve no canal. Aqui a gente não fala apenas de histórias, a gente explora o que existe por trás delas. E hoje vamos olhar para o coração sombrio da obra de Lovecraft. Lovecraft não escrevia apenas sobre monstros. Ele escrevia sobre o lugar da humanidade no universo. Enquanto outras histórias de terror focavam em fantasmas, maldições ou demônios, Lovecraft fazia algo diferente. Ele olhava para o cosmos e fazia uma pergunta simples e devastadora: o que somos diante de um universo infinito? Essa pergunta muda tudo, porque quando olhamos para o universo em escala real, a humanidade deixa de ser o centro da história. Somos apenas uma espécie em um planeta pequeno, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões. E Lovecraft levou essa ideia até o extremo. Uma das bases da filosofia Lovecraftiana é o conceito de um universo indiferente. Isso significa que o cosmos não se importa com a humanidade. Não existe um plano divino. Não existe um propósito universal. Não existe uma narrativa onde somos protagonistas. O universo simplesmente existe e nós estamos nele. Essa ideia é radical, porque contraria séculos de pensamento humano. Religiões colocam o ser humano no centro da criação. Filosofias falam de propósito, destino e significado. Mas Lovecraft remove tudo isso e, no lugar, deixa o vazio. A filosofia por trás de Lovecraft é frequentemente chamada de cosmicismo. O cosmicismo afirma que a humanidade é insignificante em escala cósmica, não apenas pequena, mas irrelevante. Não existe razão para estarmos aqui, e talvez nunca tenha existido. Essa visão não é exatamente pessimista, ela é indiferente. O universo não é cruel, ele não quer nos destruir, ele simplesmente não nos nota. E essa indiferença é muito mais assustadora do que qualquer monstro. Nas histórias Lovecraftianas, personagens frequentemente encontram entidades que desafiam a lógica. Seres cuja forma não pode ser descrita, cidades com geometrias impossíveis, dimensões que não seguem as regras da realidade. E ao tentar entender essas coisas, eles enlouquecem. Diferente de outras narrativas, onde o conhecimento traz poder, em Lovecraft, o conhecimento traz destruição. Quanto mais o personagem aprende sobre o universo, pior fica sua situação. Porque entender a verdade significa abandonar todas as ilusões que tornam a vida suportável. Livros proibidos, textos antigos, rituais esquecidos, todos eles carregam informações perigosas, não porque são mágicos, mas porque revelam algo que não deveria ser conhecido. Talvez o conceito mais importante da filosofia Lovecraftiana seja a insignificância humana. Nós não somos o centro do universo, não somos especiais, não somos protegidos, somos apenas pequenos. Essa ideia aparece constantemente nas histórias. Entidades antigas existiam muito antes da humanidade. Civilizações surgiram e desapareceram sem que nós sequer soubéssemos. E forças cósmicas continuam existindo, completamente alheias à nossa presença.
Criaturas como Cthulhu, Azathoth e Nyarlathotep não são apenas monstros, elas representam ideias. Cthulhu representa o passado esquecido e o retorno inevitável. Azathoth representa o caos absoluto e a falta de sentido do universo. Nyarlathotep representa o contato entre o humano e o incompreensível. Em Lovecraft, o universo é frequentemente descrito como um abismo, não apenas no sentido físico, mas no sentido existencial. Um espaço infinito, escuro e silencioso, sem propósito, sem direção, sem respostas. E quando personagens olham para esse abismo, eles percebem algo assustador. O abismo não olha de volta, porque não há nada lá, e talvez nunca tenha havido. A loucura é um elemento recorrente nas histórias Lovecraftianas, mas não é uma loucura aleatória. Ela é uma resposta, uma consequência lógica. Quando a mente humana entra em contato com algo que não consegue compreender, ela quebra. Personagens que descobrem a verdade raramente sobrevivem mentalmente. Eles perdem a noção de realidade, perdem identidade, perdem propósito, porque o mundo que conheciam deixa de fazer sentido. Diferente de outras histórias, Lovecraft raramente apresenta heróis. Não há protagonistas que salvam o mundo, não há finais felizes, não há vitória. No horror cósmico, sobreviver já é um milagre, e mesmo assim, sobreviver não significa vencer, porque o conhecimento adquirido permanece e a verdade continua existindo. O que torna a obra de Lovecraft tão única é que o medo não vem da ameaça física, ele vem da ideia, da percepção, do entendimento. O verdadeiro terror não é ser atacado por uma criatura, é perceber que a realidade não é o que pensávamos e que talvez nunca tenha sido. A filosofia de Lovecraft influenciou profundamente o terror moderno. Filmes, jogos e séries continuam explorando o horror cósmico, mas poucos conseguem capturar completamente sua essência, porque sua essência não está na criatura, está na ideia. Lovecraft não queria apenas assustar, ele queria causar desconforto, fazer o leitor questionar a realidade, fazer o leitor pensar. E talvez por isso suas histórias continuam relevantes, porque elas não oferecem respostas, elas oferecem perguntas. A filosofia sombria por trás de Lovecraft não é sobre monstros, é sobre a posição da humanidade no universo, é sobre insignificância, sobre desconhecido, sobre a ausência de sentido. E talvez a ideia mais perturbadora seja esta: o universo não precisa de nós. Nunca precisou e nunca precisará. Se você quer continuar explorando ideias como essa, se inscreva no canal.